do Senhor, irmãos. Estamos aqui na nossa oitava aula do DINC com o nosso presbítero Roberto. Gostaria que vocês participassem hoje conosco, fazendo suas perguntas. Hoje a nossa lição fala sobre a ceia do Senhor e que vocês possam saborear e aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E nós, com o intuito de aprender e também que os irmãos aprendam um pouco, estamos aqui nos esforçando para fazer o melhor para vocês. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, os que estão aqui conosco e vocês que estão aí nas suas casas, para juntamente conosco compartilharmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? Hoje coube a nós comentarmos a lição de número 8 da revista do DINC, dos novos convertidos. E essa lição, ela trata, ela se refere à segunda ordenância que Jesus estabeleceu para que a sua igreja viesse a praticar, até que um dia ele voltará para arrebatar, para levar a sua igreja consigo. Então, até lá, essa ordenância, ela prevalece. E o interessante é que a Bíblia nos dá uma posição, uma margem de elevar, até o reino dos céus, lá até no céu. Porque a Bíblia diz que lá nós cearemos com o Senhor, Ele mesmo vai participar, vai distribuir esta grande e maravilhosa ceia que nós teremos lá no céu, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos então entrar no assunto, lição de número 8, que tem por base um texto, o texto bíblico, que se encontra, se vocês, amados irmãos e irmãs, que já estão com as suas Bíblias aí posicionadas, quiserem ler, porque eu não vou ler esses versículos, para a gente ganhar tempo, para poder comentar um pouco mais sobre a lição. Mas você aí na sua casa, posteriormente, ou no decorrer da lição, vocês podem aí fazer a leitura, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, dos versos 17 ao de número 30. Lá vai estar relatado ou relatando o momento onde Jesus, juntamente com os seus discípulos, preparam todo o procedimento para que houvesse a Santa Ceia, para que Jesus pudesse participar com os seus discípulos da ceia do Senhor, ou seja, eles pudessem entender o significado da ceia, a forma de celebrar e de compartilhar a ceia, porque Jesus já estava na iminência, já estava prestes a voltar para o Pai, a ascender novamente aos céus, e foi o que aconteceu. Então, Mateus 26, 17 e 30 vai relatar este episódio onde Jesus, ele vai dizer assim com as suas próprias palavras, que ele desejou muito, mas muito, muito, muito ter aquela ceia com os seus discípulos. A memorização para esta aula de hoje da Santa Ceia do Senhor, encontramos lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 26, que diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Observaram? Nós participamos da Santa Ceia, no nosso caso, uma vez por mês, nos reunimos na congregação, onde aqui, em comunhão uns com os outros, e principalmente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós participamos da Santa Ceia, E aí nós vamos ver, já vimos que é
a segunda ordenança que Jesus estabeleceu para a sua igreja aqui na terra. E também nós vamos ver que a Santa Ceia, dentro do seu simbolismo, né, do pão e do vinho, né, os seus significados, né, a definição da ceia. Outra proposta que a lição nos traz é uma doutrina que foi disseminada e foi ensinada, né, desde o século XII da nossa história, da história da humanidade, esta prática, né, a doutrina da transubstanciação. Então é algo que já vem lá de trás, que foi criado, né, uma inovação feita pelos homens e que infelizmente não tem base bíblica para que a gente venha, né, poder tomar como base. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo, observando essa doutrina, é uma doutrina que conflita com a Bíblia, porque em momento algum o pão ou o cálice, na época de Jesus, era o vinho. Nos nossos dias utilizamos o suco de uva, né, para participar da Santa Ceia. Então, em momento algum, quando nós oramos pelo pão e oramos pelo sangue, nós entendemos que ambos se transformam, né, carne e sangue. Não é isso. E nem tampouco nos leva à compreensão de que de forma corpórea Cristo está conosco. Isso não é bíblico. A Bíblia não nos dá este entendimento. Ou seja, a Bíblia nos diz que é para participarmos em memória de Cristo e que o pão e o cálice continuam sendo substâncias, pão e vinho, ou pão e o suco de uva. Eles não mudam, a sua substância não é alterada em momento algum. Quando nós pegamos o pão, ele continua sendo pão. Só que pela fé, através dos ensinamentos de Cristo, ele simboliza o corpo do nosso Senhor, né? Como nós já falamos, o corpo que foi martirizado, né? Que foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim, por você e por nós e pela sua igreja. Então, por isso, amados, a doutrina da transubstanciação não é aceita, né, pelo povo de Deus, pelo povo evangélico, porque não tem base bíblica para tal prática. Então, quando nós apresentamos ao Senhor, assim como Jesus fez, a Bíblia diz que ele pegou o pão, elevou para o alto e deu graças ao Senhor, e depois partiu o pão e compartilhou com os seus discípulos. De igual modo, o cálice, né? Ele orou, apresentou ao Senhor e distribuiu para os seus discípulos. E ainda disse: olha, este cálice é o símbolo, né, do meu sangue. Na Páscoa, a Páscoa ela nos remete à antiga aliança que Deus fez com o povo judeu. Já a Santa Ceia, ela nos apresenta uma nova aliança em Cristo. Então hoje nós fazemos parte de uma nova aliança, e essa aliança é inquebrável, né? Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esta aliança que ele firmou conosco, ela permanece firme, poderosa, robusta, né, como um alicerce. E nós continuamos caminhando, sendo conduzidos por este caminho até aquele grande dia onde nós cantaremos o hino da vitória. Então, meus amados irmãos, nós não defendemos a prática dessa doutrina, né? Nós entendemos que ela não faz parte do que a Bíblia nos ensina. E a sétima
E o sétimo fundamento da Santa Ceia que nós encontramos, assim como a Páscoa nos lembra da antiga aliança de Deus com o povo judeu, a Santa Ceia nos lembra a nova aliança em Cristo. Então saiba de uma coisa, amado irmão e amada irmã, hoje vocês fazem parte da nova aliança que Cristo ele firmou com o seu povo. Então nós que fazemos parte do aprisco do Senhor, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, né? Nós aqui estamos porque esta aliança, ela faz parte da nossa comunhão, ela faz parte da nossa vida, né? Hoje nós somos salvos por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um outro detalhe importante para fechar, as bênçãos da ceia do Senhor, né? Como sempre, quando nos referimos a algo de Deus, sempre tem a bênção, né? Sempre tem algo bom para nós. Tem o alimento, né? Ao comer o pão e beber o vinho pela fé, o crente se alimenta do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, espiritualmente, quando participamos da ceia, amados, nós somos renovados no Espírito, né? Nós saímos daqui de uma forma transbordante. Por quê? Porque nós entendemos que estar na presença do Senhor, fazendo o que Ele nos mandou, em obediência, através da fé que Ele mesmo colocou em nossos corações, nossa, não tem coisa igual, né? Ou seja, quando você se alimenta do pão, né, é impossível e inadmissível que ninguém se alegre, né, neste momento. Ou seja, tem que haver algo glorioso na nossa vida. Por quê? Porque quando você participa do pão, você entende que aquilo só é possível porque alguém abriu esta oportunidade. Alguém nos deixou, né, como prática de fé para nós praticarmos. E este alguém nós conhecemos bem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Santa Ceia produz alegria, né? Tem que produzir. Não podemos, como já falamos no começo, participar da ceia com o coração triste, né? Cabisbaixo. Não, nós estamos aqui para nos alegrar, mesmo por um ato, né? E nós sabemos que não foi fácil para ele, mas nós entendemos que por ele e para ele são todas as coisas. E em apreciação, só são dignos de participar da ceia do Senhor os crentes que estão em condições de discernir o significado deste ato sagrado. Amém? Então, amados, encerrando aqui, né, nós podemos ver que a Santa Ceia é a prática que todo cristão deve exercer, sem titubear, sem impedimento, sem nada. Participar com alegria, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Espero ter contribuído mais uma vez, né, com os amados irmãos acerca da palavra do Senhor. Aqui eu encerro, né, agradecendo a oportunidade e em breve aí novamente estaremos aqui compartilhando com os amados irmãos mais um assunto da parte do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.